É, pessoal, parece que a analogia imbecil feita por Flávio Bolsonaro foi a gota d'água pro agro decidir romper com o bolsonarismo, romper com esse discurso apresentado pelos bolsonaristas de sequestros das instituições após essa tarifa de Donald Trump. Isso principalmente após o discurso de Flávio Bolsonaro. Foi após esse discurso ridículo que o agro se alinhou de vez ao governo do presidente Lula. Chupa que a cana é doce, meu filho. Não viu o que disse Flávio Bolsonaro? Olha só. Como é que sai dessa enrascada agora? A gente vai continuar com o nosso orgulho, né? Somos brasileiros, todos nós temos orgulho de ser brasileiros. Mas como é que resolve essa situação? Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fez com o Japão? Lança uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou, olha, nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país, vamos resistir, fora Yankees. Qual foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki. Para aí depois, sim, haver, no dia 16 de agosto de 1945, portanto, 2 semanas depois da primeira bomba, haver uma rendição formal por parte do Japão. Então, essa situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra, sim, onde nós não estamos em condições normais, nós não estamos em condições de exigir nada por parte do governo Trump. Ele vai fazer o que ele quiser, independente da nossa vontade. Cabe a nós termos a responsabilidade de evitar que caiam 2 bombas atômicas aqui no Brasil, para depois nós anunciarmos que vamos fazer anistia. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Dá pra acreditar que esse cara é senador da República? O discurso dele basicamente é um discurso de um povo sequestrado, como se nós estivéssemos sob a mira de uma arma e a única solução para o Brasil conceder anistia a Jair Bolsonaro. Pois é, ele e os outros bolsonaristas estão insistindo nessa tese, o que teve um resultado muito ruim para eles. Eu acho que é a maior pancada no bolsonarismo. Perderam o agro. O agro opta por se aliar a Lula e ir para cima de Donald Trump. Antes de eu mostrar a notícia para vocês, convido você que é novo aqui no canal, que aproveite esse momento para se inscrever, pessoal. Olha só, nosso canal está começando agora e precisa do seu apoio, então se inscreve aí, já deixa seu like, curte o vídeo aí. O like é essencial e leva nossos vídeos a mais e mais espectadores, pessoal, não custa nada para você. E se quiser fortalecer de forma financeira, o Pix é esse que aparece aqui abaixo. Dito isso, retomamos a notícia porque o agro decidiu reagir e se alinhou ao discurso do presidente Lula, dizendo que essa taxação de Donald Trump para cima do Brasil não se justifica. E principalmente reagiram após os bolsonaristas defenderem essa taxação. Chupa que a cana é doce, meu filho. Os bolsonaristas conseguiram abrir os olhos do setor do agro do Brasil e mostraram a verdadeira face deles, a que todos nós já conhecíamos, né? Que os bolsonaristas só pensam neles, que para eles só importa essa narrativa e que se dane o Brasil e a economia. E após esse vídeo de Flávio Bolsonaro, o agro reagiu e a notícia é do Metrópolis. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, informou em nota que tarifas de 50% aplicadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a importação de todos os produtos brasileiros é injustificável e prejudica tanto os Estados Unidos quanto o Brasil. Abre aspas, essa medida unilateral não se justifica pelo histórico das relações comerciais entre os dois países, que sempre se desenvolveram em clima de cooperação e de equilíbrio e estrita conformidade nos melhores princípios do livre comércio internacional. A nota oficial, soltada pelo agro, rompendo publicamente com o posicionamento bolsonarista, não estão pedindo anistia, estão se alinhando ao discurso do governo do presidente Lula e reagindo a essa taxação sem cabimento, que prejudica muito o Brasil e principalmente o setor do agro, que é um dos maiores exportadores do nosso país. Outra declaração de Flávio Bolsonaro que deixou todos revoltados aconteceu no Globo News, onde ele acabou sendo questionado e encurralado por Gerson Camarote e também pela jornalista Júlia do Alibe. Olha só o que esse cara teve a capacidade de dizer ao vivo. E qual que é a minha grande preocupação, qual é o grande problema que eu vejo nisso tudo? Que o Brasil, no fim das contas, não vai ter condições de negociar. É o que o Otávio estava me perguntando, Otávio. Mas aí o senhor está justificando, Estou justificando, mas é a realidade. Tem que ficar na realidade, Camargo, do jeito que ela é. A interferência de um outro país num poder aqui do país com retaliação. Eu estou encarando a realidade, Camarote. A realidade hoje é a seguinte, isso me preocupa demais. A realidade hoje é a seguinte, o Brasil vai sentar como para negociar com alguém que está disposto a fazer qualquer coisa e que ele não tem preocupação de sanções por parte do Brasil, porque não vai afetar o país dele. Essa é a minha preocupação. Hoje nós estamos vivendo o dia do luto. Mais uma vez, a gente está aqui, angustiado, sofrendo,
preocupado, tomamos um remédio muito forte, que era contra a nossa vontade, mas daqui a algum tempo esse efeito vai passar e a gente consegue resolver antes, pelo menos, de 1º de agosto, quando entram em vigor essas sanções de 50% de taxas sobre os produtos brasileiros, com essa anistia aprovada rapidamente no Congresso, já que eu sei que tem votos lá para aprovar, ela não é pautada por causa de ameaças de ministro do Supremo. A gente não pode fingir que a nossa democracia está normal. Então não é, Júlio, respondendo a sua pergunta inicial também. Então vocês estão defendendo, vocês estão aceitando o Brasil se sucumbir à ameaça que Trump está fazendo ao país. Esse é o ponto, Júlia. Assim, se derem anistia, tudo bem, então a gente tira os 50% de taxação. No final do dia, o discurso dos senhores, e eu quero ouvi-lo sobre isso, é de ok o Brasil aceitar a chantagem, ok a gente aceitar a interferência no Poder Judiciário, ok o Brasil perder emprego e parar de exportar, se a gente tiver o que a gente quer, que é a anistia. Quer dizer, de novo, a gente volta para a mesma discussão. É a defesa de um interesse de um grupo político em troca do interesse maior do Brasil. Como vocês viram aí, ele insiste nesse discurso ridículo de que o Brasil está sequestrado e a única saída para o Brasil nesse momento é conceder anistia ao criminoso Jair Bolsonaro. Caso isso não aconteça, o Brasil pagará caro. É um tom de um sequestrador ameaçando a vítima, dizendo que o único jeito de sair dessa situação é dar o que o sequestrador quer. É de uma vergonha gigante um senador da República dizer isso. O que vocês acham? Vai comentando aqui abaixo. Mas não é só para os filhos de Bolsonaro que a situação tá feia não, pessoal. A situação também tá muito feia para o governador cara de sapo, o Tarcísio de Freitas. Segundo notícia do Portal 247, Tarcísio tentou convencer o Supremo Tribunal Federal a facilitar uma possível fuga de Jair Bolsonaro para os Estados Unidos. Que coisa ridícula. O cara basicamente propôs que o Supremo Tribunal Federal liberasse o passaporte de Jair Bolsonaro para que ele fosse aos Estados Unidos negociar com Donald Trump. Não preciso nem dizer que esse pedido feito por ele, que viralizou na mídia, gerou uma enxurrada de críticas nas redes sociais e várias notícias dizendo que estaria sendo preparado um terreno para a fuga de Jair Bolsonaro e que o Tarcísio teria feito esse pedido para facilitar essa possível fuga, como diz o próprio título da notícia do Portal 247. Só sendo muito gado para acreditar nisso que o Tarcísio disse, né, pessoal? É óbvio que não colou e mais ainda, Tarcísio se tornou uma piada nas redes sociais, com os ministros rejeitando essa sugestão esdrúxula do governador de São Paulo. O que vocês acham? Deixe sua opinião aqui abaixo. Não esqueça de deixar seu like, pessoal. Curte muito o vídeo aí, compartilhe a informação para nos ajudar. Se você for novo aqui, se inscreva no canal. Nosso canal está começando agora e precisa do seu apoio. Não custa nada para você. E comente se você gosta de vídeos desse... E comente se você gosta dos vídeos sendo feitos dessa forma. Comente aqui, que aí eu mantenho o conteúdo para vocês. Compartilhe, se inscreva e logo mais a gente volta com mais notícias aqui no canal.